Olá, irmãos. Prazer estar novamente aqui com os irmãos para a gente dar continuidade aí ao estudo da palavra, ao estudo da lição desse trimestre. A revista que nós estamos estudando, os irmãos sabem, é a revista que fala da vida do apóstolo Paulo. E hoje nós estaremos estudando a lição número 7, que tem como tema o preço do resgate. E de imediato eu gostaria de que os irmãos estivessem já com as suas Bíblias abertas lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Estaremos lendo esses dois textos, um texto do capítulo 3 e o texto do capítulo 6, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre esse tema tão interessante que é a redenção, ok? Vamos lá. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Capítulo 6, a partir do versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentais os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. Essa ideia, esse termo de justiça aqui nesse texto, era importantíssimo para a gente entender algo, eu vou falar lá no final. E que o fruto tinhas, no versículo 21, e que fruto tinhas das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui está falando de como Jesus, através da sua vida, pagou o preço para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão de pecado. E ele chama isso de redenção. Então redenção, basicamente, a ideia de redenção mais comum, é a ideia de um processo onde há um pagamento por um determinado preço, para que um cativo, um escravo, pudesse ser resgatado e ser liberto da sua escravidão, ou seja, da sua situação. Então, toda vez que a gente pensar em redenção, a gente precisa pensar que havia uma escravidão, havia um aprisionamento, né? Houve o pagamento de um preço, e aquele que era refém dessa situação de escravidão, ele foi redimido daquilo que o colocava como um escravo ou como um cativo. Então, redenção. Havia um cativo, houve um pagamento, a redenção, ou seja, o escravo ou o cativo foi redimido. Isso é muito comum nas guerras e onde havia, muitas das vezes, pagamento de resgate de soldados e tudo mais. O autor, inclusive, ele cita na lição um acontecimento, um fato dentro da mitologia grega, né? Eu achei muito interessante, porque ele fala de uma história muito interessante, que é a história da guerra que aconteceu. E a gente está falando de mitologia, ok? Da guerra entre os gregos e os troianos, onde, por ocasião da morte dos componentes do exército de Troia, que curiosamente era próprio filho do rei de Troia, Heitor, pelo personagem Aquiles. Quem viu o filme Troia sabe o que eu estou falando, é um filme que eu gosto muito, e a gente lembra daquela cena que retrata justamente esse acontecimento contado dentro da poesia grega, que é chamada de Ilíada, né, que são os acontecimentos são contados de forma poética, né, dentro dessa guerra entre gregos e troianos. E Aquiles, quando ele mata Heitor, ele leva o corpo de Heitor consigo.
E o rei de Troia vai até o acampamento grego. Isso aparece no filme, né? E ali com a intenção de resgatar o corpo do seu filho para que ele possa receber as honras a que ele merecia. Então quem gostava, ou quem gosta muito do filme de Troia, estrelado aí pelo Brad Pitt como Aquiles, já vai lembrar dessa cena com certeza, onde o rei de Troia vai até o acampamento grego para pagar esse resgate. Então será muito comum, né? Não só para resgatar corpos, mas também para resgatar soldados mesmo, que eram escravos de guerra. E essa ideia de redenção, ela aparece também no Antigo Testamento. A Bíblia fala de redenção desde o Antigo Testamento. O autor da lição, ele vai falar sobre alguns acontecimentos dentro do Antigo Testamento. Você que tem a revista, caso você não tenha, eu falei na última vez que nós estávamos aqui, para você baixe ela lá, entre no site lá da Convenção Batista e baixe a revista para que você possa tê-la. E o autor, ele vai apresentar para a gente aí alguns acontecimentos no Antigo Testamento que falam sobre redenção. E para me citar, não deixar de citar um aqui, eu acho que um dos mais emblemáticos é o acontecimento por ocasião da saída do povo do Egito, quando Deus, ele pede para que os primogênitos possam ser santificados, né, consagrados. E os primogênitos, eles eram consagrados para que eles não, por conta justamente do fato deles terem sido livres, né, libertos lá naquele momento onde a praga dos primogênitos, todos os primogênitos do Egito foram mortos, exceto os primogênitos do povo de Israel, ou daqueles que estavam cumprindo aquele rito que Deus tinha proposto para o povo através da vida de Moisés, né? Então essa consagração, ela está ligada justamente ao pagamento pela vida dos primogênitos terem sido poupadas, né? Quando o povo ainda estava, é interessante falar sobre isso, porque quando o povo ainda estava no Egito, quando Deus, ele vai falar com Moisés sobre a morte dos primogênitos que aconteceria, ou seja, seria a última praga antes do povo sair, antes de Faraó entender que precisava libertar o povo. Deus, ele dá uma ordem para Moisés e Moisés, ele transmite essa ordem para o povo. Qual era essa ordem? A ordem de que o povo deveria, naquele dia, reunir-se em casa, naquela noite, reunir-se em casa e matar um cordeiro, cada família. E enquanto do lado de fora, né, os primogênitos da terra do Egito estavam sendo mortos, dentro das casas onde as famílias estavam reunidas, o cordeiro tinha sido sacrificado e os primogênitos ali, eles estavam sendo poupados. Então aquele cordeiro, ele tipifica esse preço, ou seja, pela morte daquele cordeiro. A gente entende que no Antigo Testamento era vida por vida, então a vida sacrificada daquele cordeiro poupou a vida daqueles primogênitos que estavam ali. Então existem vários textos no Antigo Testamento que vão falar sobre isso, sempre apontando para esse pagamento, né, para esse resgate, para essa redenção plena que acontece através de Cristo Jesus. Amém. No tópico 2, o autor, ele vai falar sobre a importância que essa redenção traz para a gente, fazendo com que a gente deixe de se tornar escravo e passe a se tornar o quê? Libertos, redimidos. A liberdade, agora há liberdade. E esse termo liberdade, ele é um termo muito interessante. A gente usa muito esse termo liberdade quando a gente vai falar sobre a nossa condição agora em Cristo Jesus, que agora nós somos livres. Músicas são cantadas nesse sentido, né? Você é livre. E muitas das vezes a gente não para analisar que tipo de liberdade nós estamos falando, né? E algo que eu vejo que é de suma importância que a gente entenda de forma bem objetiva é que a liberdade, a liberdade que nos é apresentada, que nos é entregue a partir do sacrifício de Cristo, não é uma liberdade que me permite fazer aquilo que eu quero, não é uma liberdade que me coloca numa condição de
quase que de libertinagem, né? A gente não pode sair de um extremo e ir para um outro. Então, para a gente entender um pouco o que essa redenção ela veio trazer de liberdade para nós, a gente volta lá para o princípio onde a escravidão não existia, ou seja, onde o pecado ainda não dominava o homem. Ou seja, aquela realidade lá no Éden, né, relatada em Gênesis, anterior à escravidão. E o que acontecia? Qual era a realidade do homem anterior à escravidão? A queda, né, que gerou essa escravidão pelo pecado, é que o homem ele estava debaixo do quê? Do conhecimento da vontade de Deus. Então, enquanto o homem e o ser humano, né, enquanto aquele casal ali que representava toda a humanidade, eles estavam debaixo do conhecimento da vontade de Deus, ou seja, eles cumpriam, eles viviam debaixo disso, eles eram livres. Do momento em que eles dão as costas para a vontade de Deus e passam a viver ou a querer decidir ou decidem de acordo com a sua vontade, seja influenciado ou não, a gente sabe que Satanás ele influencia, ele tenta ali a mulher a comer do fruto, mas a gente sabe que a gente precisa entender que o homem ele escolheu viver debaixo da sua própria vontade. Então, quando um homem escolhe viver debaixo da sua vontade, ele é escravo. Quando ele escolhe viver debaixo da vontade de Deus, ele é livre. Então, nossa liberdade não está na libertinagem de fazermos o que quer e que agora a graça de Deus, a redenção que nos alcançou, ela vai, independente de qualquer coisa, nos manter livres. Não, na verdade, a nossa liberdade está condicionada a estarmos debaixo da vontade de Deus, a conhecermos o propósito de Deus, aquilo que Deus revela, aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus nos permite conhecer a respeito da sua vontade. E à medida que a gente se coloca debaixo dessa vontade, aí está a nossa liberdade. Amém? Então é fundamental que a gente entenda isso. Não entender, não buscar a vontade de Deus, estar fadado a viver de acordo com a sua própria vontade. Não há um meio termo. Ou você está debaixo da vontade de Deus, ou você está debaixo da sua vontade. E como eu disse, quem decide por viver sua própria vontade se escraviza nela. Porque o pecado nada mais é do que a nossa vontade sendo saciada. O pecado nada mais é do que os nossos desejos carnais sendo exteriorizados, sendo manifestados na nossa própria vida e no nosso nossa própria caminhada de vida. Agora, do momento que a gente volta para a vontade de Deus, no momento que a gente conhece a vontade de Deus, aí sim a gente pode experimentar a verdadeira liberdade. E essa redenção que acontece em Cristo Jesus, esse preço que é pago com a vida de Jesus como um Cordeiro de Deus que nos liberta da escravidão do pecado, essa vida é justamente para que a gente possa, a partir de agora, voltarmos a termos a referência da vontade de Deus. Então, Cristo ele se torna a referência de qual é essa vontade. Então, a morte de Cristo na cruz, ela nos redime, porque agora a gente volta, a gente tem a oportunidade de conhecer, de nos aproximarmos novamente daquilo que é a vontade de Deus. Então, a gente olha para Cristo, a gente olha para Jesus, o Cristo, e a gente enxerga a vida que Deus tem para nós. A gente tem uma referência. Você quer viver uma vida de liberdade, você quer viver uma vida dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus, a gente olha para Cristo, a gente olha para Jesus. Em Jesus, em Cristo está a vida que Deus quer que nós vivamos. E essa é a nossa redenção. E para que isso pudesse nos alcançar, um preço foi pago. A morte de Cristo na cruz, vida por vida. A nossa vida já não existia mais. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. E Jesus entrega a sua vida para pagar o preço por esse resgate. Amém? E aí é muito interessante a gente entender isso. Se a gente simplesmente usufruir daquilo que Cristo fez na cruz, né, como quem tem uma consciência de que Jesus morreu e agora eu tô livre, né, como se eu não tivesse nenhuma responsabilidade nisso. Sim, a redenção, querido, ela nos alcança, como eu disse, a liberdade ela nos alcança quando a gente passa a voltar a nossa vida para aquilo que é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus ela está expressa
na pessoa de Cristo. Então, olhar para Cristo, entender aquilo que Cristo fez na cruz, faz com que a gente possa conhecer novamente a vontade de Deus. Aí sim, a redenção, aí sim nós estamos livres. E esse foi o preço que foi pago, a morte de Cristo na cruz. Essa é a redenção que nos livra. E é uma pergunta muito interessante que eu gostaria de fazer para a gente caminhar para o encerramento dessa lição. A quem foi pago esse preço? A redenção, ela basicamente se constitui de algumas características. Existe um senhor, existe um cativo, existe um escravo, e existe um preço pago para que esse cativo possa ser libertado. Então a gente fala muito de que Jesus pagou um preço. A pergunta é, a quem ele pagou esse preço? E eu vejo muitas formas ilustrativas de mostrar, muitas das vezes, que dão a entender que quase que Jesus pagou esse preço para o diabo. Não é incomum a gente encontrar ilustrações, sejam em peças, seja lá da forma que for, em figuras, em vídeos, seja lá como, né? Aquela imagem de um escravo que representa toda a humanidade, o homem, e o diabo ali acorrentando ele, o chicoteando ou fazendo qualquer tipo de ação para demonstrar que ele domina aquele. E na verdade essa ilustração ela foge um pouco da realidade. A gente sabe que o diabo ele atua sim dentro desse ambiente de escravidão onde nós estamos, onde o homem está inserido. Mas a gente sabe que o preço, a gente precisa entender que o preço que foi pago não foi pago para o diabo. O preço que foi pago por Cristo na cruz foi pago para a justiça de Deus. Por isso que eu enfatizei o termo justiça lá no capítulo 6 de Romanos, depois você pode ler de novo, porque era a justiça de Deus que precisava ser contemplada. A justiça de Deus tinha que ser contemplada para que nós pudéssemos nos libertar. A liberdade, ela nos devolve a justiça de Deus. Então é essa justiça que precisava ser saciada. E se a justiça era de Deus, a quem Jesus pagou esse preço? Ao próprio Deus e a sua justiça. Então, no momento que Deus paga esse preço, a sua justiça, a nossa realidade de escravidão do pecado, ela deixa de nos colocar como servos do pecado e faz com que nós passamos a ser servos da justiça de Deus. Agora a gente vive debaixo da justiça de Deus, porque agora nós estamos redimidos. A justiça de Deus, ela nos alcançou pela morte de Cristo, vida por vida. Amém? Então é importante que você entenda isso, ok? Para que você possa, entendendo isso, possa viver a sua vida redimida, sempre buscando essa liberdade debaixo da vontade de Deus. Foi por causa disso que Cristo pagou esse preço, foi para isso que Ele nos redimiu, para que nós pudéssemos andar debaixo de retidão, para que nós pudéssemos andar debaixo da justiça de Deus, conhecendo a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. É nele que a vontade de Deus é revelada. Nós lemos a palavra de Deus, nós oramos, nós fazemos tantas coisas para que nós possamos chegar mais perto daquilo que é a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos ter uma palavra de oração antes de nós terminarmos. Feche teus olhos e ore comigo. Pai, eu te louvo, Deus querido, e te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Pela humanidade, por todos. Por aqueles que já sabem, por aqueles que conhecem, mas também por aqueles que ainda não conhecem, Deus, mas que precisam, Deus querido, conhecer. Por isso que nós possamos, ó Deus, entendendo a Tua vontade revelada em nós, na pessoa de Cristo, Teu amor, Tua misericórdia, nós possamos, ó Deus querido, estar sendo redimidos, entendendo, Senhor, conhecendo a Tua vontade, nós possamos transferir isso para aqueles que ainda não conhecem, Senhor, para que eles possam entender, Deus querido, que foi pago um preço pela redenção deles, assim como pela nossa, Pai. Ó Deus querido, nos ajuda a entender isso, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando nos nossos corações, para que nós possamos estar construindo, Deus querido, a vida que o Senhor separou para nós. A vida, Deus querido, que foi perdida pelo pecado, mas que foi reencontrada, que foi redimida pelo pagamento do preço do Teu Filho na cruz. Muito obrigado, Deus, eu te louvo por isso, eu te agradeço, em nome desse Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus queridos, e até a próxima. Amém?